Olá, queridos alunos, irmão em Cristo, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Como prometido, estarmos trabalhando de forma virtual, trabalhando de forma online. Eu estarei trazendo nesse vídeo alguns assuntos interessantes, começando com a revista do segundo trimestre do ano de 2020, a revista da turma de adolescentes que tem como título a revista A Família Cristã. Dentro dessa revista nós iremos estudar vários assuntos interessantes e eu acredito que será de bom proveito para o nosso relevo espiritual. Eu espero que todos gostem, participem e eu vou estar aqui aberto para qualquer pergunta, qualquer indagação e que o Senhor Deus seja louvado durante toda essa temporada, a qual nós iremos nos encontrar aqui deste modo à distância. Vamos para a aula. Uma boa aula para todos. Olá, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, como prometido, nesse momento que estamos passando tão delicado por conta do isolamento social, por conta do coronavírus, a Covid-19, nós iremos dar continuidade ao nosso aprendizado dessa revista, a qual vocês já estão vendo aí na telinha, a Família Cristã, que tem aí como a primeira lição o que é família. Vamos estar aprendendo junto aqui um pouquinho sobre o que é família e iremos, é claro, estar interagindo. Eu espero estar recebendo aí perguntas, recebendo questionamento para que juntos nós podemos aprender. Antes de nós passarmos propriamente para a nossa lição, eu quero trazer para vocês os objetivos da nossa lição de hoje, né? A primeira lição. Os objetivos é ensinar sobre a origem da família, explicar a importância da família e conscientizar sobre o plano de Deus para a família. Então, lá no finalzinho vai haver algumas perguntas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nos objetivos para que nós possamos responder as perguntinhas lá no final. Vamos dar início aqui à nossa aula. Nós temos o texto bíblico que está em Gênesis 1, do 26 ao 30, e Gênesis 2, do 21 ao 24. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus aqui em Gênesis do 1, 26. Gênesis 1, 26. O que diz o Senhor? Vamos ouvir aqui um pouquinho o que diz o Senhor nesta início de aula. Capítulo 1, versículo 26 em diante, vamos ler então aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão a semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. É o que traz a palavra de Deus nesse início de lição. Vamos ver o que diz Gênesis 2, do 21 ao 24. Gênesis 2, do 21 ao 24. Então o Senhor o fez
cair no sono sobre Adão e adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou a mulher e trouxe a Adão e disse: Adão, esta agora é osso do teu osso, carne da tua carne, e esta será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. O que diz a palavra de Deus nesse comecinho de trabalho. O texto em destaque está em Gênesis 1, 27, que nós acabamos de ler. Assim Deus criou o homem, sua imagem e a sua semelhança. Assim Deus criou o ser humano e ele criou parecido com Deus. Ele criou o homem e a mulher. E por isso, o homem não deixou, e por isso o homem deixou o seu pai e a sua mãe para unir a uma mulher. E os dois tornaram uma só pessoa. Está aí o texto em destaque, trazendo essa reflexão sobre como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, e no final do versículo, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a uma mulher, para que os dois, a partir de então, passem a viver como uma só pessoa. Esse é o desejo de Deus no que diz respeito à criação da família. Vejamos o conceito inicial de família. O que é família? Você sabe o que é uma família? Apesar de termos nascido e vivendo em uma, apesar de nós sejamos nascidos de uma família, será que nós sabemos, na verdade, o que é uma família? Para que serve uma família? Facilmente pensamos no que ela é. A sua origem, a sua formação. Por isso, nesta primeira lição, vamos estudar sobre a origem e a importância e como a família é uma incrível criação de Deus. Nós vamos analisar como a família é uma incrível criação de Deus. Vejamos agora a origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, construindo assim a primeira unidade familiar da história da humanidade. Este é um evento em que chamamos de instituição familiar, a primeira organização social do mundo. Se eu perguntar a cada um de vocês que nos vê agora, nesse momento, como a nossa sociedade se agrupa, facilmente nós podemos responder que a sociedade hoje se organiza de grupos, e a família é um grupo. A revista traz o conceito de família e também está nos dizendo que a família é a primeira instituição com a organização social do mundo. A família é a primeira organização social. Após vem a escola, a igreja e outros grupos sociais que se organiza de forma gradativa na nossa sociedade. O chamado de um homem e de uma mulher para formar um novo núcleo independente, onde o homem se une à mulher e este forma uma única pessoa. Nós já limos isso na nossa introdução, onde o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se a uma mulher e formar uma só carne. O objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, de onde Deus poderia espalhar para todo mundo as suas bênçãos.
a união de duas pessoas em uma única pessoa. É um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em uma unidade, ou seja, uma comunhão. Você tem colaborado para manter a comunhão da sua família? Essa é uma pergunta muito importante, já que o desejo de Deus é que as famílias sejam um núcleo, que as famílias estejam unidas, vivendo da mesma comunhão. Tem uma pergunta muito importante: você tem colaborado para manter a comunhão na sua família? É momento de analisarmos, é momento de pensarmos o que nós temos sido dentro da nossa família, não causando discórdia, não causando confusões, para que a vontade de Deus seja feita na vida de cada um de nós, é claro. Continuando, a importância da família. Você já parou para pensar a importância de uma família, da sua família, da nossa família? Já sabemos como ela foi criada, não é verdade? Nós sabemos como ela foi criada e o que a família representa, que a família é um presente de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que a família é um presente de Deus para a nossa vida. A família representa tudo aquilo que Deus quer para a vida do homem e da mulher: a união, integridade, convicção, cumplicidade, harmonia, sinceridade, amor, companheirismo. Tudo isso é o que Deus exige de cada um de nós enquanto família. Na família aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muito cuidado, mas é de muito cuidado ao nascer, pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável. A fim de que cresça seguro e saudável, os pais têm essa função, claro, de ajudar os filhos nos primeiros passos, de ajudar o filho nas suas primeiras tomadas de decisão. E isso alegra o coração de Deus, pois, como já foi dito antes, o desejo de Deus é que a família viva numa comunhão perfeita, numa comunhão gradativa, onde todos os dias uns aprendam mais com os outros. Esse é o desejo de Deus para as famílias. A relação com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, ou seja, a nossa relação com os nossos pais, lá no início da nossa vida, ela serve de referência para toda a nossa vida, na fase adulta e aí por diante. Pois através da família em que habitamos, podemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Ou seja, é através dos ensinamentos, é através de tudo aquilo que vemos na casa dos nossos pais, é que nós nos baseamos para formar a nossa própria família. Na sociedade arcaica, a família israelita era parte muito importante para a vida social. É certo que a expressão bíblica, depois que o Senhor diz: não é bom que o homem viva sozinho. Por isso que o desejo de Deus criar uma família se perpetuou e ele executou. Deus, sabendo de todas as coisas, sabendo que o homem ia ficar triste, sozinho, deprimido, e não poderia perpetuar a espécie humana, Deus viu que o homem não poderia viver sozinho. Estudiosos comprovam que o isolamento social, a falta de amigos, a falta de convivência social é um grave problema psicológico, pode causar um grave problema psicológico no ser humano. Por isso que Deus, como sabedor de todas as coisas, instituiu que não era bom que o homem viva
sozinho, não é bom que o homem viva sozinho. Por isso o desejo de Deus do homem deixar o seu pai e a sua mãe para unir-se a uma mulher. Vou fazer para ele, dizendo, é palavra do Senhor, vou fazer para ele alguém que ajude como se fosse a sua outra metade. O Senhor, na sua inteligência, pensou em fazer alguém para o homem como se fosse a sua outra metade. Gênesis 2:18 nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociáveis que precisa de outros semelhantes para se entender como pessoa e a se relacionar com os outros. O relacionamento das pessoas se torna muito importante. E é preciso que nós entendamos essa relação de pessoas. É preciso que nós nos entendermos, ter entendimento de de como está sendo a nossa relação conosco, eu comigo mesmo e eu com as pessoas, para que possamos viver melhor. É o que nós chamamos de relação intrapessoal e interpessoal. É a relação que eu desenvolvo comigo mesmo e a relação que eu desenvolvo com os demais. É a relação que eu desenvolvo com o meu eu e a relação que eu desenvolvo com você. Você aluno, você amigo, irmão em Cristo. Como está sendo a sua relação com você mesmo? Eu deixo essa pergunta. Como está sendo a sua relação de você com os demais? Você tem entendido a sua vida, os seus desejos, as suas vontades, os seus caprichos? Você tem entendido qual é o desejo de Deus para a sua vida? Qual é o desejo da nossa igreja? Quais são as metas da nossa igreja para a nossa vida? Por isso que o Senhor vem nos exortando dessa maneira, essa grande verdade, que nós deveremos entender a sociedade em que vivemos para nela podermos viver melhor. A família foi criada por Deus e vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais, irmãos, como primeiros espaços de relacionamento e de experiência, de amor, de comunhão familiares. Disto vem a importância da família. Eis aí a necessidade de termos uma família, porque através da família é que nós podemos vivenciar a experiência com os nossos pais, nossos irmãos e, sobretudo, com a nossa sociedade. O mundo antigo e a família tinham outra utilidade prática, da proteção aos seus membros. Era uma maneira de proteger e cuidar. Quanto maior a família, mais segura era viver, viajar de um lado para outro. Isso no passado. E também proteger de qualquer interesse, proteger e defender qualquer interesse da sua casa. Assim, os nossos pais são quem nos protege e suprem as nossas necessidades. E ao envelhecermos, também precisam de nós para protegê-los com todo cuidado e carinho. Uma vez que nossos pais nos tomam pela mão, nos ensinam os primeiros passos, Deus vem nos exortando que na velhice dos nossos pais nós temos a obrigação de agora cuidar daqueles que estendeu a mão para nós, aqueles que segurou na nossa mão nos primeiros passos. E é por isso que nós aprendemos e vivemos a palavra de Deus, para que nós possamos ter vida longa, já que a própria palavra de Deus nos exorta, dizendo, pedindo, aconselhando que nós sejamos obedientes aos nossos pais, para que os dias na face dessa terra sejam acrescentados. Então, diante de tanto ensinamento, é mais do que necessário dizer que devemos ser obedientes aos nossos pais, aos mais velhos, para que os dias na face dessa terra sejam acrescentados. A família nos planos
de Deus. A família nos planos de Deus é o que nós vamos ver neste momento. Deus criou a família por sua vontade e amor, mas com ela se encaixa os planos dele. Ao criar o ser humano, o Criador lhe deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e dele cultivar a plantação. Gênesis 2,15, em outras palavras, quer dizer palavra viva. Então, quando Deus pensou em criar o homem, ele já deu um trabalho para o homem: cuidar do jardim, cultivar as plantações, para que o homem tivesse uma ocupação. É isso que Deus colocou no homem, para que ele possa ter ocupação na face dessa terra. Mas viver a vida como? Como que esse homem ia viver a vida na face dessa terra? Esta aí é o nosso grande desafio, é viver a vida na face dessa terra. É por isso que nós temos que saber, entender, viver e estudar a palavra de Deus, que é um verdadeiro manual de sobrevivência do homem e da mulher, para que nós possamos viver e viver bem na face dessa terra. Viver a vida agradando a Deus. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial, em liberdade e comunhão com Ele. Um dos desejos primordiais de Deus é viver a vida agradando a Deus, em liberdade e comunhão a Ele, juntamente com a nossa família. O plano de Deus para as famílias é que esta possa refletir ao mundo o seu amor. É o desejo de Deus que nós, através de tudo que aprendemos, é que nós possamos mostrar esse amor, o amor de Deus, para aqueles que ainda não conhecem. Quantas pessoas estão sedentas? Quantas pessoas precisam entender do amor de Deus? Por intermédio da própria palavra de Deus, o Altíssimo abençoa toda a terra. Não foi assim como Adão e Eva, não foi assim com Adão e Eva, com Abraão e Sara, os grandes representantes bíblicos da história da fé. Foi dessa maneira, aqui é uma pergunta, foi dessa maneira, do mesmo desejo que Deus tem para com as famílias nos dias de hoje, foi esse mesmo desejo com Adão e Eva, com Abraão e Sara, os primeiros e grandes representantes da humanidade, da família, na história da fé. Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação da divina e o derrame de bênçãos dele para o mundo. Através da família, através da minha e da sua família, é o que o Senhor vem derramando bênçãos para o resto do mundo. Pois se nós aprendemos da parte do Senhor, nós podemos falar para aqueles que tanto necessitam do grande amor de Deus. E assim, o amor de Deus é propagado por todo o mundo. Às vezes nós nos desentendemos em casa, mas nossa relação com os nossos pais, irmãos, deve ser sempre melhorada. Quem nunca discutiu com seu irmão, com sua irmã, muitas vezes ficamos chateados com alguma coisa que nós não gostamos, mas nós temos que ver o desejo e a vontade de Deus na nossa vida, que é que tenhamos comunhão uns com os outros. E se nós trazermos esse conceito para a nossa igreja, para o nosso grupo, nós podemos também enxergar que nós somos uma família. Eu, você, nós também somos uma família. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você?
Que pergunta interessante agora. Já pensou que sua família é um presente de Deus para você? É uma pergunta. Mas a minha família não é cristã. As pessoas podem até falar isso para você. Quando você direciona essa pergunta, você já pensou que a tua família é um presente de Deus para você? E quando as pessoas responderem, mas a minha família não é cristã, mesmo assim, a minha família é um presente de Deus para mim? Claro que é. Nós podemos enxergar isso como verdade pela infinita misericórdia de Deus. Pela infinita misericórdia de Deus. Mas já pensou que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai pela sua vida? A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42, 2. Assim também são os planos dele para a sua família. Os planos de Deus para mim e para a sua família é que nada será interrompido se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Altíssimo. Para que nós tenhamos sucesso na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, é preciso que nós coloquemos as nossas petições, os nossos desejos, os mais íntimos desejos, nas mãos do Senhor. Conclusão: assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o Evangelho, seja na igreja, ou em casa, ou na escola, ou fora dela, em qualquer lugar que estejamos, o desejo de Deus, enquanto família, é que nós preguemos o Evangelho, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus, em nosso lugar e em todo o tempo, em todos os lugares e em todo o tempo. O desejo de Deus é que nós preguemos o Evangelho de Cristo, para que outras famílias alcancem a misericórdia de Deus, a verdade bíblica, e sejam salvas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que neste trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais nossa vida em família para a glória de Deus e o bem e o nosso bem. Temos aqui para você responder, se leia com atenção e eu aguardo a resposta da forma que você quiser responder. Faça um print, marque, escreva, eu estou aguardando a resposta. Tem essa perguntinha, também nós temos essa outra perguntinha aqui, eu não vou ler para no vídeo não ficar muito extenso, e por último tem quais foram os objetivos de tudo que nós lemos aí. E eu já dei algumas pistas. Ensinar o quê? Explicar o quê? E conscientizarmos do quê? Então, queridos, isso foi tudo nessa primeira lição. Ainda essa semana eu estarei postando outra. Fiquem todos com Deus, eu aguardo a resposta de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus dê da sua graça, da sua misericórdia, e que possamos alcançar, chegar realmente aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.